Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1. Vamos falar sobre as bem-aventuranças. Pela manhã a gente leu o mesmo texto, ficamos só no verso 1. Está disponível no canal da igreja? Está disponível? Está disponível no canal da igreja. Só o verso 1, então a gente vai ver do verso 2 em diante, tá? Mas vamos ler do 1 para quem não veio ganhar contexto. Mateus 5:1. Certo dia, quando Jesus viu as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Bem-aventurados, abre aspas, bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve mais para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere em muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos e pedimos que o teu Espírito Santo traga clareza e transformação por meio da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muitos pensadores cristãos e teólogos chamam o Sermão do Monte da ética cristã, ou a ética do Sermão do Monte. De alguma maneira, isso aqui é o estilo de vida que o cristão deveria adotar, assim como o Pai Nosso não é uma oração a ser replicada, mas um entendimento a ser compreendido. Porque não é a repetição do que está lá, é o entendimento do que está lá. E o mais interessante do Pai Nosso é Pai Nosso, plural, né? Aí já quebrou o parquinho de diversões da maioria dos evangélicos. Hoje mesmo, pela manhã, alguém fez foto comigo dizendo: olha, eu vim de outra cidade, meu pastor não vai gostar muito da foto, não. Aí eu falei: por quê? Ele não gosta da minha pregação? Não. Ele até ficou convencido que você é um homem bíblico e de Deus, mas ele não consegue digerir sua aparência. Aí eu falei: tranquilo. Tranquilo. É igual as pessoas perguntam assim: pastor, você sofre muito por ser um cara meio assim diferente? Não vejo, não.
Eu não digo que eu não sou, eu digo que eu não vejo, não me importa. Isso é resultado de maturidade, né? Então, assim, quando você é o que você é, você não fica, sabe? Preciso de uma classe minoritária para me representar. A classe dos pastores tatuados. Imagina ficar de mimimi. Tatuou porque quis. É igual as pessoas me perguntam, e aí, tatuagem é pecado? Aí eu falei bem assim, é melhor você não tatuar. Para ficar de mimimi? Ai, as pessoas, eu abri esse parêntese aqui, né? Acho que é importante se ver ao coração para falar. A igreja não me aceitou. Ai, fulano me excluiu. Por quê? Porque eu fiz uma tatuagem. Tu fez para quem, diabo? E por que fez? Por favor. Fazer para ser aceito? Então, no meu caso, ainda é mais complexo, porque eu não fiz uma tatuagem, eu adotei um estilo de vida, eu sou um tatuado. Diferente, aí você está consciente de todas as consequências, né? Que às vezes você tem que demonstrar por dentro o que as pessoas não estão vendo por fora. Entende o que eu estou dizendo? Então, se é complexo o que eu aparento ser, tem que ser charmoso o que eu carrego por dentro. O conteúdo tem que ser melhor que a aparência, né? E eu sei que a aparência não é das melhores. Mas tudo bem. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque parte dos evangélicos, eles, ao ter fé em Deus, acham que tem poder de definir quem é irmão. Oração do Pai Nosso. Quem tem Deus por Pai não tem autoridade de escolher irmão. Mas nós somos como o filho mais velho. Não está escrito na Bíblia que o filho mais velho, na parábola do filho pródigo, festejou com o pai. Só está escrito que ele foi convidado. O pai surpreso, dizendo, teu irmão estava vivo e voltou a viver. Celebremos. E ele com a cara desse tamanho. Então, infelizmente, parte dos evangélicos não se alegra que Jesus faz o que quer com a graça dele. Faz o que quer com a salvação dele. Às vezes, você vai ser a pessoa perfeita que nunca vai errar. Estou falando isso aqui positivamente, tá? E vai ser salvo. E é filho de Deus. E o outro vai ser o pior que um ser humano pode ser. E se invocar o nome do Senhor, será salvo. E vai para o mesmo céu que você, para esmagar o seu e o meu orgulho. Os evangelhos estão recheados desse exemplo. Tem a parábola dos trabalhadores. Jesus chega às 6 da manhã e diz, você cobra quanto para trabalhar das 6 até às 18? 30. Tá bom, te pago 30. 3 da tarde, Jesus falou bem assim que tinha um grupo de vadios na esquina, desocupados. Aí Jesus falou bem assim, vocês querem trabalhar? Queremos. Pois bem, eu vou contratar vocês das 3 às 6 e vou pagar 30. Aí quem estava trabalhando das 6 falou, é injusto. Aí Jesus volta e diz, como injusto? Eu te paguei o que tu cobrou? Sim, tu cobrou quanto? 30. Das 6 às 18. Então eu não sou injusto? Eu estou te pagando o que tu me cobrou. Não, mas o senhor está pagando o mesmo para o cara que vai trabalhar 3 horas. E Jesus fala, o dinheiro é de quem? Porque é um problema para ti eu fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. E ele estava nesse contexto falando de salvação. Falando que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Porque o evangélico tem a tendência de se tornar profissional de Deus. Eu já sei, sabe? Você abre um versículo lá, não. É igual aqueles assim que dizem, nasci na igreja. Eu tenho medo de crente que nasceu na igreja. Porque eu não sabia que tinha sala de parto na igreja. Eu sei que tem templo, que tem departamento infantil, que tem banheiro, que tem cozinha, que tem lanchonete. Agora, um departamento de parteira na igreja, eu não sabia que tinha. O que a pessoa está dizendo quando diz eu nasci na igreja? Sou melhor que você, às vezes. Mas o evangelho não é sobre quem é bom. Ele não é um cruzeiro recrutando pessoas promissoras, pessoas boas, pessoas decentes. Ele é uma arca.
Então a gente quer o lado lindo das coisas, né? Mas a gente, quando pensa em arca, as nossas crianças até pintam no departamento infantil, ninguém fala de excremento fecal, ninguém fala de logística, ninguém fala de uma família alimentando um casal de cada animal. Só cuidar de um elefante seria um trabalho gigantesco, cuidar de comer e cuidar dos seus excrementos. Sabe? Essa é a igreja. E Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 ao 30, que quando o Senhor nos humilha na graça salvífica, é para que ninguém se orgulhe. Dimas foi salvo aos 49 do segundo tempo, ladrão da cruz, para humilhar nosso orgulho. Porque talvez tivesse a pessoa perfeita que ia entrar no céu, mas o céu é inaugurado com um ladrão arrependido e não com um crente fiel. Olha que bronca. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nem tempo de ir para a igreja o ladrão da cruz teve. Nem tempo de ser crente o coitado teve. Se arrependeu, foi salvo, foi morto, foi para o céu. Nem tempo de dizer assim, gente, nem batizado foi. Só foi batizado no fogo, que João Batista prometeu, mas não foi batizado nas águas para o arrependimento dos pecados. Se arrependeu, convencido do pecado, foi morto na cruz. Então, cuidado, tá? Quando você eleger irmãos, você não tem essa autoridade. Só Jesus tem. A casa não é nossa, a gente só é diácono da casa. Amém? E bom. Falei de manhã, no verso 1, que o grande foco aqui é o discipulado. Para a gente falar de bem-aventurança, de ética cristã, de ética de vida cristã, primeiro a gente tem que entender que só absorve essas bem-aventuranças quem é um discípulo, e não uma multidão que acompanha Jesus, um evangélico fiel ou um frequentador de igreja. Tem que ser discípulo. Tem que seguir os passos de Jesus. Tem que ser coberto pela poeira dos pés do mestre. Esse era o entendimento entre os judeus, os rabinos e seus discípulos, o talmidim. Ser coberto pela poeira do mestre, porque você está na cola, no encalço do mestre, replicando o seu ensino, replicando o seu entendimento, replicando o seu estilo de vida. Então, expliquei que é extremamente paradigmático Jesus vir para salvar e complicar a salvação quando prega por parábolas e enigmas. Então ele está falando com todo mundo e não está falando com qualquer pessoa, porque ele diz assim, ó, veja como ouvir. Ou ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece... Veja como você ouve. Eu não estou entendendo, porque você não está enxergando o que você está ouvindo. É igual a hora do louvor. A.W. Tozer, é um grande profeta do século passado, disse, cristãos não mentem, eles cantam. Baseado nessa fala dele, é verdadeiro para nós que nós não aceitamos a santificação do Evangelho, porque a gente não ouve o que canta como a gente ouve o que é pregado. Porque na hora do louvor, a função do louvor é a mesma função da doutrina da pregação. Fé vem pelo ouvir. Eu vou viver o que eu canto, assim como eu vou viver o que eu estou ouvindo o pregador, o pastor, ministrar. Então a hora do nosso louvor, para quando a gente não aceita ser discípulo, é a hora que a gente mais mente. Porque a gente está prometendo o que a gente não está assumindo para viver. Eu tive uma conversa engraçada, descontraída, né? Fiquei com medo do irmão ficar chateado, mas ele levou na esportiva. A gente tem até um coleguismo ali, um respeito, né? Uma amizade, que é o arcanjo do Trazendo a Arca. É isso? Antigo Trazendo a Arca, né?
Toque no altar. Porque eu usei o exemplo das canções para falar sobre esse momento de mentira evangélica. Eu falei, macho, bipolar vocês, né? Aí eu falei assim, aí ele, por quê, macho? E a gente comendo uma picanha na churrascaria. Porque veio um ano, aí vocês cantam. Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti, estou apaixonado. Lindo, né? Aí no outro ano canta, restitui, eu quero de volta o que é meu. Ou você abriu mão, ou não abriu mão. Aí ele riu e falou, não, macho, é o contrário. Primeiro a gente cantou restitui e depois a gente gravou abro mão. Então, a gente na hora do louvor fica falando isso, tu és meu tudo, eu entrego minha vida, santo, digno, tu és, eu vou. Aí acaba o culto e não vai. As bem-aventuranças é o estilo de vida do discípulo. Por isso você nos encontra crentes com certo período de vida sem santidade. Assuma Jesus. Assuma a aliança. E quanto mais o tempo passa, mais a igreja está virando pedagógica, terapêutica é a palavra. O bem-estar do frequentador. Porque todo pastor quer uma igreja relevante. Quem não quer? Eu quero. Mas a que preço? Jesus não quer uma igreja cheia de pessoas vazias. Pelo contrário, o teste dele é, então podem ir. Não é dura essa mensagem, a porta que vocês entraram é essa aqui. Ó. Nem porta tem, né? Porque nem templo ele tinha na época. Pode pegar o beco. Querem ir? Tchau. Aí só responde quem entende. Quem estava entendendo, mesmo ainda parcialmente transformado. Pedro, para quem eu irei? Eu não entendi coisa nenhuma. Mas o Senhor é a fonte. Eu não transformei coisa nenhuma, mas tu és o Filho de Deus, ungido de Deus, o Messias de Deus. Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna, então o problema, Jesus, não és tu, sou eu. Eu não vou sair daqui, não. Eu vou ficar aqui. Até que algo aconteça em mim. Então, hoje tem pastor, personal pastor, babá espiritual. Cintada nunca fez mal a ninguém. Entendeu? Oxi. Os caras ficam meio ofendidos, né, com alguns pastores diretos. Não, a gente tem que chamar as coisas pelo nome, só. Pastor, é esse tom aqui, a gente é tranquilão, entendeu? Mas se a gente for fiel, tem um dia que a gente pega o cinto, macho. 10 vezes já. Tudo se fez novo. Aí o camarada tem 10 anos de crente pecando a mesma coisa. E a gente vai te chamar de amado? Vai nada, vamos te dar um arroxo. Porque até o teu pecado deveria ser outro, tudo se fez novo. Então se está pecando do mesmo jeito, nem nasceu de novo. Tem que duvidar se nasceu de novo. Porque há 10 anos você poderia estar sendo infiel no seu casamento. E hoje você é orgulhoso, brigando por cargo na igreja. É pecado, né? Mas é outro pecado. Então, se no ano que tu converteu, tu peca assim, e passa 10 anos, está pecando do mesmo jeito, não é a igreja, não é o pastoreio, não é a mensagem, não é a palavra. Tu não nasceu de novo. Porque Jesus não fez nada por tua vida em 10 anos. Aí eu estou explicando agora, não é discípulo. Porque o discípulo acontece o que aconteceu com Pedro. Falho, negou, esbravejou, xingou quando negou Jesus. Era meio agressivo, sabe? Meio hemorrágico assim, não levava desaforo para casa.
gostava de uma peixeira, como diz no meu Nordeste, toda briga puxava uma faca, sabe? Arrancou a orelha do camarada, mas porque ele desviou, porque ele queria era matar o rapaz. Quando foi prender Jesus, ele meteu a espada para arrancar a cabeça do soldado. O cara deu um meio Matrix assim, sabe? Pegou a orelha. Mas em Atos, Lucas diz o seguinte: esse Pedro é o mesmo homem que conhecemos alguns anos atrás? É o mesmo. Então, verdadeiramente, ele esteve com esse Jesus. Esse é o discípulo. Há mudança na timeline. Se não há mudança, não houve novo nascimento. Você não é chamado para ser frequentador de igreja. Você é chamado para ser discípulo do Cordeiro de Deus. Quando você vem ocupar a cadeira, você vem cheio de vida e não virar adorador de nuca, sabe? O evangélico frequentador de culto é o adorador de nuca. Não conhece a Deus, não quer conhecer a Deus e fica adorando a Deus assistindo o culto pela nuca do irmão. E nunca se compromete, nunca se entrega, nunca se envolve, nunca se aprofunda. Você é chamado a ser um discípulo. Porque tem um momento que Jesus fala para nós, frequentadores, multidão, o seguinte: a partir de agora não chamo mais vocês de servos. Tem que chegar essa hora. Eu chamo vocês de amigos. Tem que chegar essa hora da nossa fé, onde os tesouros do reino se abrem, onde a complexidade da palavra se abre, fica mais fácil ler, fica mais fácil entender, fica mais fácil viver, a gente começa a ser santo sem muito esforço, a gente começa a entender a palavra sem muito esforço, a gente começa a quebrantar sem muita concentração, sabe? Quando o ministro de louvor chega e vamos adorar, quem já é discípulo, irmão, sabe? Já consegue interpretar o ambiente, já vai entrando meio que aleluiado, já vem no carro meio aleluiado. Aí fica fácil. Se todos nós, ouve o que eu estou dizendo, se todos nós fôssemos discípulos, sabe o que queria acontecer no culto? Está vendo isso aqui? Você chama de ofertório ou gasofilácio. Quando a gente, pelo menos foi assim de manhã, quando eu terminar, o pastor vai ministrar a ceia e provavelmente o pastor vai ministrar o momento de dízimo e oferta, ok? Se todos nós fôssemos discípulos, as igrejas não tinham palavra de dízimo e oferta. Porque todo mundo sairia responsável de casa com o seu envelope para dizer: sem mim a obra do meu Deus não funciona. Então, o ofertório ficaria na porta da igreja. Os discípulos vão chegando e colocando, chegando e colocando. Mas o que acontece? Pelo que eu percebi aqui, muito não tem ênfase. Isso é resultado de uma igreja madura que é conhecida pela sua livraria. Estava olhando os livros ali, só tema bom. Então, o padrão é outro. Mas tem igreja que é meia hora de oferta e dízimo, porque o povo não está convencido. Aí vem um pastor para fazer um esforço para tentar convencer o evangélico daquilo que o evangélico já deveria estar convencido. Responsabilidade. Pela toada a gente não vai sair do verso 1 não, hein? Misericórdia. Assim, ó. Eu gostei da palavra de oferta. Vou ofertar. E tu não estava convencido de ofertar não, foi? Tu não saiu de casa convencido de dizimar não, foi? É isso que está acontecendo. Frequentadores não têm responsabilidade, nem consigo, nem com a própria vida, nem com a própria família, nem com a própria santidade. Imagina se ele vai ter responsabilidade com as coisas do Senhor. Porque é culto, né? Quanto mais tempo sobra para a gente adorar e ministrar a palavra, melhor, né? Mas a gente pega parte do culto
para convencer o povo de Deus de algo que o povo de Deus deveria estar convencido. Eu gosto muito, quase toda pregação eu falo sobre esse testemunho, porque não é um testemunho, é testemunho. Porque faz tempo que eu não abro caixinha de pergunta no meu Instagram. Por quê? Eu só passo raiva, só. Porque assim, ó, vem cada pergunta de crente tiranossáurico, sabe? Assembleanossauro, presbiteriano rex, como diz o pastor Cláudio Duarte, sabe? O cara das antigas. Aí vem fazer pergunta que você fala, não é possível. Não, mas é possível, porque aquela pessoa é só frequentador de culto, não é discípulo. Então, eu me assustei, me machucou muito. A última vez que eu abri caixinha de pergunta, me feriu muito, porque foi sobre dízimo, pastor. Eu falei bem assim, quem não quer dizimar não deveria frequentar uma igreja. E o que eu faço todo santo dia em rede social é ensinar. E me machucou porque eu falei bem assim, à altura do campeonato, o meu público virtual já está maduro, eu ensino todo santo dia. Eu pego todo o problema social ou na igreja que surge e produzo um conteúdo para amadurecer. E eu me choquei, porque mais da metade ainda está no fraudário. Ah, eu sabia! É metido a diferenciado, mas eu sabia que era igual um Silas Malafaia da vida, gosta de um dinheiro. Hã? Porque o meu raciocínio ele foi óbvio no seguinte. É desonesto. E o centro da minha teologia é a masculinidade. E eu estava falando com homens. É desonesto. Você não é um homem. Você é um guri, como diz no Sul. Você é um menino. Você é um moleque. E essa é a revelação que seu casamento não está bem. Você não tem honra. Você não tem dignidade. Você critica a igreja, você critica a arrecadação financeira da igreja e você frequenta ela. Não frequente igreja. Fique em casa. Sabe por quê, menino? Porque você é tão garoto que você não consegue ter maturidade para entender que só há um microfone na minha mão porque alguém dizimou. Você só está sentado em uma cadeira porque alguém dizimou. Só há uma banda ministrando louvor para você se quebrantar na presença do Senhor porque alguém dizimou. Só há um departamento infantil porque alguém dizimou. Só há água para você dar descarga se usar o banheiro porque alguém dizimou. Só vamos ceiar e comer os elementos porque alguém dizimou. Fique em casa se você é contra a igreja ministrar dízimo e oferta. Missões, doações, fica em casa. Sabe o que é mais interessante? É que essa pessoa foi salva por aquilo que ela critica. Ela foi salva pela estrutura da igreja. Aí vem assim, não, mas espera aí, o dízimo não é para pagar aluguel. Onde que tu foi salvo, meu Deus? Foi no meio-fio da rua. Onde que tu cria teu filho? Onde tu cria o teu filho? Tu vai para um culto na praça, com chuva, para criar tuas crianças lá? Tem um pastor pregando na praça. Vai para lá, só. E leva teus meninos para ficar lá na praça. Tem departamento infantil? Não, é na rua. Olha o desgaste, moço, que é evangelizar evangélico. Isso é a prova que não há bem-aventurados entre os evangélicos. Quase sempre. Porque eles criam polêmica naquilo que não é. Eles criam problemas naquilo que não é problema. Tu foi alcançado pela obra da igreja. E ela só te alcançou porque alguém financiou ela. E para ela continuar salvando, ela tem que ser financiada. Se tu é discípulo, tu financia. Se tu é frequentador, tu é usurpador. E o homem honrado não participa daquilo que discorda. Então, se houvesse honra, o cara não frequentava uma igreja sequer, ele ficava em casa, porque ele é tão moleque que ele vai usar aquilo que outros homens fizeram na negligência dele. Eu, se discordasse, eu ficava em casa, moço. É a declaração que eu sou um guri. Eu vou viver o benefício do que
homens fizeram enquanto eu era negligente. Aí veio uma sequência de perguntas de um abençoado que eu fiquei assim, ó, em choque. Perguntando assim, ó, quantos bexiguentos tem na igreja evangélica como esse? Bexiguento é coisa de nordestino, sabe? Caba danado, caba que não presta. Pronto. Bexiguento. Ele foi lá, foi ele que criticou, dizendo que eu, o Silas Malafaia, gosta de grana. Tá. E olha o tanto de projeto que eu lidero, 32. 90, eu não falei isso aqui nem ontem nem hoje, 90% da minha renda hoje familiar é dízimo. Tudo que eu produzo eu entrego para a obra de Deus, para o órfão e para a viúva. 90% dos meus 11 livros. Tudo que eu faço um seminário, faço um curso, entrego tudo. Entrego tudo. Amo o outro como eu amo meus próprios filhos. Mas mesmo assim, o cara do fraudário vem criticar um homem de Deus. Fraudário gospel, sabe? Tá bom. Você é a favor do dízimo, né? Sou, claro que eu sou. Como a gente vai financiar a obra de Deus? Sou. Ah, tá. Se eu dizimar e não pagar o meu aluguel e for despejado, eu posso morar na igreja? Ele achando que ele fez uma pergunta espetacular, né? Aí eu respondi assim, se a igreja não pagar o aluguel do galpão da congregação e for despejada, ela pode congregar na sua casa? Tem espaço suficiente? Mas ele não quer discutir para melhor. Ele não está discutindo como um discípulo. Vê se essa discussão existia entre os discípulos, entre os apóstolos. É uma discussão para um homem que quer viver um padrão menor e não um padrão maior. Porque, por exemplo, ele diz é coisa do Antigo Testamento, mas ele adora um Salmo 23. Ele adora um eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele adora, sabe? O Senhor quebrará os dentes dos meus inimigos, é o meu defensor. Ele adora os salmos de proteção. Ele adora os salmos, os provérbios de sabedoria. Mas na hora da responsabilidade, ele, é Antigo Testamento. Aí eu falei, agora eu respondi o irmão a contento, né? Acho que ele vai ficar satisfeito. Não ficou. E falou, se eu dizimar e não pagar a pensão alimentícia do meu filho e for preso, um pastor como você me visitará na cadeia? Olha que pergunta, irmão. Aí mais uma vez eu respirei, meditei e com a sabedoria do Espírito Santo respondi, querido irmão, se você um dia chegar a ser preso por causa de PA, você não vai ser preso porque você é um dizimista. Você vai ser preso porque você é um péssimo homem. E por isso tem uma pensão para pagar em uma ex-esposa. Aí, graças a Deus, ele sumiu. Depois dessa, ele não voltou mais. Porque olha a cabeça do frequentador. É uma cabeça irresponsável, sim ou não? Porque tudo o que eu falei aqui convence o discípulo. Querido, tá vendo essas cadeiras confortáveis? Alguém dizimou. Já convence, não precisa ir além. Porque baseado em João 3,16, quem ama, entrega. Quem ama, doa. Deus amou de tal maneira e deu. Então, quem ama de tal maneira, entrega. Quem ama de tal maneira, dá. Esse é o discípulo. Discípulo vive para entregar, discípulo vive para amar, discípulo vive para se sacrificar. Ele não existe para consumir. Ele não é um consumidor do produto sagrado. Então, todo o problema da bem-aventurança, se olhar para um crente e não saber que ele é meio crente, ele é um crente 007, não está nítido assim.
porque não é bem-aventurado. As pessoas não estão vendo as qualidades que existem em um discípulo bíblico. Porque o discípulo de Jesus é um bálsamo ao mundo, é uma cura ao mundo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino de Deus lhes pertence. Isso não tem a ver com pobreza financeira, mas humildade de coração, disposição de se esvaziar para receber. Pobreza de espírito é prontidão, uma fácil disposição para o convencimento. Saulo de Tarso, mesmo violento, perseguidor da igreja, ele era pobre de espírito, ou seja, um homem vazio de significado, acessível à mudança. Quando o Senhor toca, ele é convencido. Esse é o pobre do espírito. Isso aqui não tem a ver com dinheiro, porque você encontra ricos humildes e pobres orgulhosos. Você encontra mendigo orgulhoso. E você encontra rico humilde. Isso aqui não é financeiro. Isso aqui é a disposição do coração em receber a verdade do reino. E quem é humilde para receber, o Senhor está dizendo, o reino te pertence. Porque essa pessoa que não tem certeza em si, mas tem certeza em Deus e na verdade. É uma disposição sempre para ser convencido por aquilo que é sagrado. Como eu falei mais cedo, se rende fácil. Quando ouve assim, está escrito, você, opa, fui eu. Eu nem sei o que é, mas sou eu, sou culpado. Pobreza. Estou disponível à riqueza do reino. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Isso aqui não é o remorso, ou chorar pelo chorar. É o chorar, quebrantar para querer encontrar o sentido da vida e da verdade. Porque, por exemplo, naquele problema de Jacó e Esaú, da primogenitura, lembra? Diz o escritor de Hebreus que procuraram arrependimento com lágrimas e Deus não achou lugar no coração. Por exemplo, Judas teve remorso porque vendeu Jesus por 30 moedas, mas remorso não é arrependimento. Então a lágrima aqui não é a substância em si, mas a condição do coração. O consolo vem do quebrantamento que deseja a verdade, deseja Deus. Bem-aventurados os humildes, herdarão a terra. Humildade aqui, e eu gosto de analisá-la dessa maneira, é a disposição de crescer e permanecer na mesma altura. A grandeza que Deus propõe são homens grandes, mulheres grandes, nobres, prósperos e às vezes até mesmo socialmente poderosos, mas se mantendo na mesma estatura espiritual. Você olha para eles e não encontra arrogância. Mas qual é o problema geral do ser humano que a gente pode analisar na nossa cultura brasileira, na música, no funk, no rap? Quando uma pessoa sai da pobreza social em si e começa a prosperar, ela acredita que a riqueza tem que ser demonstrada pela estética. E não consegue ter contentamento. Então, humildade, mais uma vez aqui, não é franciscanismo. Ai, sou pobre, pobre de maré desci. Não. Você tem que buscar a grandeza, de alguma maneira, porque você é assaltado por Adão e Eva, não apenas na questão da salvação eterna, mas em questões daquilo que você poderia ser aqui na Terra em vida e não consegue ser porque você está limitado por causa da herança do pecado de Adão e Eva. Mas quantos de nós têm a capacidade de crescer e permanecer? Quase ninguém. Tem que ser intencional. Só é possível ao discípulo. É um treinamento. Então você chega no cara do funk, aí o cara bota um anel de ouro em cada dedo. Quanto mais órfão, mais ostentador. Um carrão com sonzão, as rodas, ou todo tatuado como eu. Todo excesso, de alguma maneira, revela alguma falta. Imagina você encontrar alguém santo, humilde. Paulo,
se tornou santo e humilde. Era um assassino, perseguidor da igreja. Quando ele se tornou o homem mais santo do seu tempo histórico, ele disse: eu sou o principal dos pecadores. Humildade. Não ficou nessa arrogância, aleluia, sou santo, foi arrebatado até o terceiro céu. Quando ele fala que foi arrebatado, ele fala em terceira pessoa, nem em primeira. Conheci alguém, em carne e espírito não sei. Então ele nem fala de si, porque ele aprendeu através do espinho na carne a ficar no lugar dele. Porque o Senhor sabia que se desse muito espaço para Paulo, assim como dá muito espaço para crente, se perde a partir das revelações. Ele diz: eu vi coisas inefáveis, imensuráveis à condição humana. Irmão, quem aqui, até estou arrepiado, quem aqui vai ser arrebatado ao terceiro céu, vê o que a gente crê por fé, vê o Senhor, vê o céu, vê os anjos voltar normal? Quem volta normal? A gente voltaria meio Zé Bonitinho gospel, sabe? Imagina o cara que foi arrebatado chegando no culto. Véio. Pobres pecadores. Eu estava com Cristo ontem. Eu vi Miguel. Eu vi Gabriel. Imagina. Aí o Senhor disse: para que não me ensoberbecesse, a partir das revelações a mim confiadas, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Aí perguntam, né? O espinho na carne de Paulo foi o quê? Uma doença? Alguns dizem que ele tinha um problema na vista, de tanta perseguição e agressão que ele sofreu, mas no final do texto ele explica: portanto, agora me glorio nas perseguições. Então, Deus entendeu que a única maneira de continuar tendo Paulo em humildade era perseguição, mate ele. Então, assim, se ele parasse para tomar um café, ele viraria o Zé Bonitinho gospel. Aleluia, cruzaria a perna. Então. Mas quando ele queria sentar para se orgulhar, é ele! Aí ele tinha que correr. Pega ele, prende ele, mata ele, é ele. E ele herdou a terra. Mesmo tendo sido morto, decapitado, ele viveu o melhor de Deus aqui na terra. Porque ele entendeu assim, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele escreveu 70% do Novo Testamento, isso é reinar em vida. Ele evangelizou a Ásia com uma pouca equipe missionária, isso é reinar em vida. Ele herdou a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Isso aqui não é a justiça humana, muito menos a justiça social. É justamente o desejo central em como as coisas funcionam na perspectiva de Deus. Quando a gente olha para o mundo em suas desordens, injustiças, a gente deseja que as coisas pudessem funcionar como Deus pensa que poderia funcionar. E a gente fica insatisfeito. O discípulo de Cristo é uma pessoa descontente, feliz, plena, porém descontente, porque o mundo está sem forma, o mundo não responde, o mundo não glorifica. Então a gente tem fome e sede de justiça. Os anjos têm. Apocalipse 11:18 diz que os anjos em adoração a Jesus, diz: Jesus, chegou a tua hora de destruíres os destruidores da terra. Então, tudo que destruiu a glória de Deus e seres humanos na terra está contabilizado no livro e vai ser cobrado. Corrupção, feminicídio, aborto, guerras, está tudo ali. Se não clamaram ao Senhor aos 49 do segundo tempo, vão prestar conta. E vai ser muito duro essa prestação de contas ao Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Só o discípulo consegue ser misericordioso. Porque sem Cristo, misericórdia é trapo de imundícia. Só em Cristo conseguimos ser verdadeiramente misericordiosos, verdadeiramente compassivos. Você quer um exemplo disso? Uma pessoa como eu, sociologicamente complexa, né? Eu não sou as pessoas
sabem minha posição política, que sou um conservador, mas não acha que eu sou amado por conservadores, não. Eu sou uma pessoa extremamente complexa quando o outro me lê, porque sou um homem de Deus. Em que aspecto? O conservador na política olha para mim e não crê que eu sou, por causa dessa roupa aqui, ó. E a pessoa progressista me odeia porque acha que eu sou um traidor, porque tenho cara de progressista e sou conservador. Então ninguém me quer. Só o evangelho me quer. Glória a Deus por isso, né? E as pessoas não conseguem ter misericórdia. Por que é difícil para um conservador me absorver e crer que eu sou um conservador? Porque como homem de Deus eu tenho que ter misericórdia. Eu não defendo frases que estão na boca de alguns conservadores, bandido bom é bandido morto. Não. A pessoa de Deus não crê nisso. A pessoa de Deus crê que a justiça tem que ser feita, o criminoso tem que ser preso. Eu creio que numa sociedade justa, pena de morte não é um problema para o Evangelho, mediante Romanos 12. Porém, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A justiça tem que ser feita. E mesmo que o ímpio morra, Deus não encara a morte dele com alegria, porque Deus quer salvar e não destruir. Então, eu creio no policial, ao mesmo tempo que eu creio na ressocialização do criminoso. Eu creio que a instituição policial é boa, útil e eficaz, mas eu não creio em excesso policial. Já perguntei para muitos policiais por que abordam diferente na favela, em Alphaville, e eles engasgam na hora. Eu acho que esse cara não é conservador não, hein? Está fazendo essas perguntas aí? Por quê? Misericórdia, as pessoas não querem. A idolatria no coração humano é tão grande que o ser humano precisa odiar. Ele quer se fracionar em seitas, em clubes e odiar o outro. Por exemplo, as minorias falam que é amor. Mas mande eles amarem quem eles odeiam politicamente. Não ama. Chutam Bíblia, queimam Bíblia. Na Argentina queimaram igrejas. Mas não é amor? Então não há amor fora da arca, não há amor fora da igreja, não há amor fora do evangelho, é tudo trapo de imundícia. Só Jesus consegue nos fazer misericordiosos, compassivos e amorosos. Bem-aventurados os que têm coração puro. Para mim essa é a mais importante bem-aventurança. Porque o puro de coração verá a Deus. Você não pode virar o não leva o desaforo para casa, porque a melhor qualidade de um crente é ser besta. No bom sentido. Você foi enganado 100 vezes e está disponível a ser enganado a 100ª, porque você está disponível em crer nas pessoas. Quanto mais você ama as pessoas de maneira bíblica, você culpa elas para o dia do juízo. Elas são indesculpáveis, assim como Judas Iscariotes se aproximou tanto da luz da verdade do Filho de Deus que não tem nenhuma justificativa que o defenda no dia do Senhor. Então a gente não consegue controlar como as pessoas agradecem ao nosso amor. Mas um verdadeiro discípulo de Cristo assumiu uma disposição de ser traído, enganado, passado para trás, porque continua crendo mesmo decepcionado. Porque eu prefiro manter pureza de coração e não perder a visão do meu Deus do que virar um malandrão gospel que não leva a desaforo e não conseguir mais enxergar Deus. Eu prefiro ser bobo e ser quebrantado. Eu prefiro que me passem para trás, que eu perca diante dos homens e não perca diante de Deus. Então leve desaforo para casa sim. Brigou no trânsito, vai embora, só. Perdoe a batida. O Senhor vai dar dinheiro para você pagar. Sabe? Desce não. Você nem sabe que tipo de maluco tem lá no outro carro. Vai embora. Leve desaforo para casa. A maior qualidade de um crente, não sei qual é a gíria aqui, lá para nós é engolir sapo. Engolir um sapo, hein? Aqui tem?
Engula o sapo. Ela gostou. Engula o sapo. Jesus engoliu o sapo, só. Ele poderia ter matado a gente tudo, sim ou não? Ele não tinha obrigação nenhuma de nos amar e nos redimir. Ele decidiu engolir o sapo, engoliu a ofensa. Bem-aventurados os que promovem a paz, serão chamados filhos de Deus. Lembrando que a paz talvez primeiro seja estabelecida através de uma guerra. Jesus está em guerra. A paz sem fim virá porque ele está em guerra. Então, como eu falei de manhã, não queira fazer de Jesus um meme de ursinho carinhoso. Amor, amor, amor. Não. Para ter paz, às vezes precisa da guerra. Mas você está fazendo a guerra para estabelecer a paz. Jesus está confrontando o pecado, fazendo guerra contra o pecado para estabelecer santidade eterna. Isso é guerra. Visualize isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois o reino de Deus lhes pertence. Faça o que é certo e as consequências entregue a Deus. Muitas pessoas têm medo de viver o que é certo porque vai perder relacionamentos e contextos. Quando eu me converti e a metanoia aconteceu, sabe o que eu fiz? Pedi demissão do meu emprego, porque primeiro eu roubava meu patrão. Tinha um acordo com a Caixa, trabalhava numa autopeça de caminhão. Então a moça do caixa cancelava notas e sexta-feira a gente dividia os cancelamentos da nota. Então quando eu me converti, imediatamente a metanoia acontece. Eu vou ter que confessar o pecado que eu cometi. Então cheguei na sala do meu patrão dizendo bem assim, eu quero demissão. Tá. E eu quero te avisar que nesses últimos anos eu roubei de você tanto. Então eu acho que o meu acordo vai ficar uns 12 mil. Mediante o que eu te roubei, eu acho que só uns 500 você tem que me pagar no acordo. Então, manda para o contador, calcula direitinho, mas não tem problema nenhum. Te peço perdão. Não, mas se eu te perdoar e você ficar, não, eu não quero, porque você engana seus clientes. Porque ele compra a peça remanufaturada, manda a gente passar thinner, tirar a marca da remanufatura e vende na caixa nova. Imagina, um motorista de caminhão que dirige as estradas no Brasil, chegava para comprar uma embreagem remanufaturada e a gente vendia como nova. Imagina se o cara morre. Eu falei bem assim, você é um cara mau e pelo que eu sei, ganancioso, você não vai se arrepender e você nem quer ouvir essa conversa de crente, mas eu não posso trabalhar para um homem injusto como você. Então, estou falando o que eu fiz, aceito o dano do que eu fiz e não quero trabalhar para você, porque se eu ficar nessa empresa, eu tenho que continuar mentindo e eu não quero mentir mais. Justiça. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa, não pela nossa, não pelas nossas polêmicas, não pelas nossas abordagens, não pelas nossas declarações, pela dele, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição. Então, se você está sendo fiel a Deus, a palavra, ao Espírito Santo, a verdade, a igreja, e sofre perseguição, glória a Deus, você é crente. Por quê, irmão? Se a inverdade, Satanás e os demônios não te perturbam, tu virou sócio dos caras. Crente bom é crente perseguido. Crente bom é crente perturbado por pessoas e demônios. Estão pregando por aí que a vida do crente é light, que é o paraíso na terra, aleluia. Não, isso é sociedade com Satanás. A história, nem a Bíblia reforça essa ideia. Obedecer é sofrer. Paulo diz a Timóteo, aqueles que decidirem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então não confio muito em crente, assim, sem uma vida tribulada. Você precisa de umas tribulação, de vez em quando, entendeu? Os problemas, uns ataques. Porque o diabo é assim, ó, blindou o casamento, vou atacar o filho.
Blindou o filho, vou atacar o dinheiro. Blindou o dinheiro, vou atacar a saúde. Não, ele não para. Porque ele é como um leão rugindo em derredor. Como? Não é. É gatinho vira-lata. Mas faz barulho como se fosse um leão. Ele não para. Ele fica rodando. Aí quanto mais se amadurece, vai blindando as áreas, ele pula para outra. Mas ele não desiste. Ele não desiste. Ele vai lá, te tenta numa área, vê que você fortaleceu, daqui um ano ele volta na mesma área para ver se você continua fiel. Se tiver meio prego no angu, ele entra. Só as gírias diferentes, né? Hoje vocês aprendendo, né? E para encerrar, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Percebe que não está, vocês são a luz da igreja e o sal da igreja, do mundo. Passamos pela igreja para cumprir o propósito evangélico fora dela. Sempre digo assim, ó, igreja é para crente, o que posto de gasolina é para carro. Ninguém aqui compra carro dizendo, que posto eu vou deixar meu carro? É? A gente só vai para o posto quando o tanque esvazia, sim ou não? Então a igreja existe para encher o tanque do crente, e o crente cumpre seu destino rodando 6 dias fora dela. Então aqui a gente está aqui para receber e entregar fora. Aqui tem 2 perseguições, a perseguição pela fidelidade e a perseguição pela inutilidade. Se o sal perdeu o sabor, pergunta Jesus, tem como restaurá-lo? Não. Só jogar fora, ser pisado pelos homens. É o outro lado da perseguição. Tem igrejas, pastores e irmãos dizendo, olha, estão me perseguindo. Mas não é pela semelhança, é pela falta dela. Se você for igual a Jesus, vão te odiar. Se você for diferente de Jesus, vão te odiar também. A pergunta é, tua perseguição é porque tu se parece com Jesus ou porque você não se parece com ele? Porque tem muita gente achando que é porque estão perseguindo, mas talvez é acusando você por falta de semelhança. É o sal que perdeu o sabor. E vai ser humilhado pelos homens. Porque já aconteceu com a maioria de nós, se não com todos nós, quando a gente converte, parente fazendo piadinha, porque a gente ainda não mudou totalmente, o crentinho, hein? Aconteceu comigo, só. Olha o crentinho aí. Então estão perseguindo porque a gente parece ou porque não se parece? E no último verso ele diz, eu advirto vocês que se sua justiça, sua conduta de vida, seu comportamento, as áreas de sua vida, seus valores não exceder o intérprete da lei e o fariseu, vocês não herdam o reino. Você está vendo aqui que o nível é outro. É aqui nesse contexto que ele pergunta assim, o que a lei diz? Não adulterarás. Porém, eu vos digo, se olharem para uma mulher com desejo impróprio, em seu coração já adulterou. Irmão, o padrão é outro, por isso a gente leu aqui que Jesus diz, eu não vim abolir a lei e os profetas, e cumprir. Então, o crente frequentador tem essa conversa de lei, graça, Antigo, Novo Testamento. Moço, é melhor ser discípulo de Moisés e Abraão. É melhor viver na lei, porque a lei punia só desvio de comportamento. A lei não tinha o poder da graça, que era penetrar o coração e transformá-lo. A lei era uma placa sinalizadora, momentânea, conduzindo comportamentos humanos, até a redenção em Jesus. Mas em Jesus, que é o destino do apontamento da lei, e a transformação completa que nós recebemos da parte de Deus, Jesus não está investigando e punindo só comportamento. Ele está dizendo que a intenção do coração é tão importante quanto o feito. Por isso que João, na primeira epístola dele, diz que quem não ama o irmão é homicida. Falta de amor é homicídio. Olha só. Então, Jesus elevou o padrão, ele não diminuiu. Então, é melhor viver na lei, porque a graça prejudica-nos se a gente não quer se tornar discípulo. Porque o coração já é um problema para Jesus. A segunda olhadela, sabe? O descontrole dos olhos na academia, sabe? Porque assim, ó, não consegue? Não pode virar ET, não pode ser alienígena.
Ai, meu Deus, chegaram para mim, vou pedir desligamento da academia. Tá muito difícil ser santo. Baixa a cabeça, só. Treine-se. Ah, não consigo. Não olha a segunda vez. Ah, não consigo. Faz a série, baixa a cabeça. Faz a série, bota a mão no olho. Faça alguma coisa. Mas você é chamado para ser santo no mundo e não santo em Marte. Você vai ser testado. Ser santo numa bolha, ser santo no culto. O culto não é a totalidade da nossa vida. O dia tem 24 horas. Multiplica isso por 7 dias da semana. A gente está em culto menos de 10% da nossa semana. Então a gente está dizendo, eu sou santo só no culto? Não, você vai ser testado fora do culto. Você vai ser testado fora da igreja. Então, quantos frequentadores de culto já não estão em adultério dentro? E acham que não estão, porque aceitaram o padrão da lei que adultério é fazer. E Jesus está dizendo, sentir também é. Olha que situação, irmãos. Por isso que eu sou contra namoro de crente. Crente, para mim, não tem que namorar, não. Sabe quanto é um arroz? Aluguel de um apartamento? Não. E por que quer se aventurar? Filho de Deus não foi criado para ser experimento, para ter um monte de digital na alma e no corpo? O número de divórcio aumentou porque as pessoas estão irresponsáveis no namoro. Imagina quem vai conseguir ficar casado depois de namorar 20, 30, 50 vezes. Você entra sem resistência nenhuma. Você entra sem paciência nenhuma. Você já entregou o seu melhor antes. Aí você entra no casamento sem exclusividade nenhuma. Aí o casamento não dura 1 ano, não dura 2 anos. Vem a primeira gravidez, o cara que já está intolerante porque namorou muito não consegue administrar o parto, o pós-parto da esposa, é divórcio, nem na casa do Senhor. Aí você vê o frequentador fala assim, que é isso, rapaz, que absurdo, não concorda com o namoro. Para o discípulo faz sentido, ele pondera. O discípulo pode até não concordar com o que eu estou falando, mas ele diz, pois é, vou refletir. Porque se falassem isso, estou convertido há 22 anos, para mim, eu acato. Porque está vindo de uma lógica. E eu sei aqui, quem teve vida pregressa antes da conversão, sabe muito bem o que eu estou falando e o dano. Você entra todo quebrado dentro de um casamento. Quando você tem um passado forte, um passado promíscuo, um passado... Mas para a mente carnal do frequentador, não, porque ele quer o quê? Descontrole, ele quer viver fora de princípios, ele não quer ser exclusivo. Isso aqui, quando eu digo não invista em namoro, eu estou falando de exclusividade. Como eu vou conhecer a pessoa, então? Onde está na Bíblia que você tem que conhecer pessoa? Está na Bíblia que você tem que conhecer Deus. Ah, pastor, está muito santo. E não é para ser, não? Porque assim, ó, em Deus você tem, no mínimo, bom senso e maturidade de fazer uma escolha. Tem muita irmã solteirona por causa do feminismo depois dos 30 com o dedo quebrado, hein? Escolhendo mal, porque está só e está com medo. Ai, meu Deus. Irmão, o mundo não está tão em crise que Deus não tem os seus guardados. A pergunta é, tu também está guardado em Deus para Deus apresentar um homem guardado e uma mulher guardada? Ou você está na praça aí, botando qualquer valor no seu passe? Imagina, as meninas piram tudo quando você chega na igreja e vê jogador caro. Oh, jogador caro é de Jesus, moço. Ah, imagina, isso é... Hoje, irmão, é lindo de ver pessoas exclusivas. Você chega na igreja, o cara bonito, fortinho, malhado, santo, quebrantado, igual o irmão do teclado estava aqui, e dizia aí, bora, varão. Nem sei se é casado, ele diz, não, bora não, sou de Jesus. Imagina o impacto disso na sociedade, não faz sentido, não é são. Imagina ele numa federal dizendo, não,
Eu nem beijo na boca. Não, se é gay, não, sou de Jesus. Só para discípulo faz sentido. Porque o discípulo é a medicina do mundo, ele é o sal. É ele que preserva a sanidade da sociedade. Ele é a luz, é ele que faz o apontamento para aquilo que é vida. O frequentador não, como diz o texto, é uma luz escondida debaixo de um velador. E o discípulo era a luz no meio da sala, dizendo: ei, sigam-me. Eu já falei para o Senhor, já falei muitas mensagens. Eu queria saber cantar. Seria menos difícil, né? Mas o chamado que o Senhor me deu é ensinar para deixar o povo triste. Triste para ficar feliz depois. Cada um sabe o ministério que recebeu. Tem pastor e pregador que prega e o povo sai feliz do culto. Aleluia. E meu ministério é para o povo sair triste do culto. Mas é uma tristeza que te deixa feliz a médio e longo prazo se você viver. Triste momentaneamente, porque quanto mais luz, mais bagunça é detectada. Sim ou não? Fala, meu Deus, quanto trabalho eu vou ter agora para mudar os trem. Mas Paulo diz, é a tristeza segundo Deus que opera a salvação. E deixa essa mensagem aos jovens aí, fique na pista não, se é dele. Tá com 15 anos, 16, para que namorar? Vai correr perigo. Ah, mas eu tô gostando da menina, vira amigo, conversa com o pastor, com os pais. Ah? O meu tá com 15, quis namorar, eu não creio em namoro, a mãe dele também não. E ele foi se apaixonar pela filha de um pastor assembleano. Olha a situação. E ele também não crê em namoro. Aí ele foi conversar. Eu falei, vai conversar com o pai da moça. Eu não creio em namoro, não. Aí ele foi. Aí, ó, teu pai não crê, eu também não creio. O pai estava radical. Quando descobriu que ele era meu filho, aí baixou a guarda. Ah, é filho do pastor Anderson, é um homem sério. Então, eu aceito conversar. Vamos conversar. Não, porque não, minha filha não namora, não. Tá bom. Então, qual é a solução? Aí o pai, virar amigo. Até ela ter 19 anos. Daqui a 6 anos. Aí eu vou saber se você é um homem de caráter. Aí eu falei, que bom. Aí o pai dela falou bem assim, seja bem-vindo a uma longa amizade com a minha filha. E não é porque é o meu filho que vai dar certo. É se ele decidir ser um discípulo de Cristo e um homem correto para não queimar as etapas. Se ele quebrar o padrão, ele quebrou. Mas eu ofereci o padrão e o pai da moça também ofereceu o padrão. Só comece se estiver em condições de pagar o boleto financeiro e espiritual da relação. Porque eu falei para ele assim, ó, como que eu vou deixar tu namorar se tu vai pro cinema com meu dinheiro? Que mulher vai respeitar esse homem? Pai, faz o Pix. Então, se não consegue pagar o cinema, não namora. Se não consegue, sabe, vislumbrar a aliança, porque é isso. Só começa se o fim for o altar. Vamos começar com a possibilidade de casar. Aí sim. Guardado pelos pais e pela sua liderança, redondo. Agora, irmão, não tem maturidade, não tem caráter, não tem dinheiro, vá adorar só. Compre um cachorro para matar suas carências, sabe? Compre um pet, um periquito, um calopsita e vá ler a Bíblia. Fica de pé, vamos orar.